Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez aqui trazendo algo do céu pra gente, né? Falando um pouco hoje, Deus colocou no meu coração pela manhã. Acordei um pouco enfermo, mas para honra e glória do Senhor Jesus, limpo, grato a Deus por cada minuto, grato a Deus por cada prova, por cada provação, por cada bênção, grato a Deus a tudo, porque vejo o trabalhar de Deus na minha vida por eu estar sendo fiel a Deus. E sobre fidelidade, Deus me deu a palavra de José. Deus me deu a história de José, que fala muito de fidelidade, que muda o quadro, que Deus faz a gente passar por certas situações, porque quem permite a prova é Deus. Satanás tenta nos envergonhar no momento que a gente deixa ser levado, no momento que a gente deixa ser escravo de Satanás. A partir do momento que o que separa a gente do amor de Deus é o pecado, então a partir do momento que a gente deixa o pecado nos dominar, a gente automaticamente joga um bloqueio ali, né? E Satanás, infelizmente, né? Ou felizmente, porque muitas das vezes, porque hoje eu estou vivendo essa prova, eu estou passando por essa prova, dando glória a Deus, porque realmente eu conheci Jesus face a face, realmente eu deixei Jesus entrar na minha vida, mas através dessa prova que ele permitiu que eu passasse, né? E com José não foi diferente, mas por ele ser fiel, por ser um homem íntegro, um homem fiel, um homem segundo o coração de Deus, um homem que dobrava o seu joelho, um homem de oração, né? Deus foi com José nessa luta. Então lá em Gênesis capítulo 39, versos 2 e 3, diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, né? A vida de José não foi fácil ali no começo. José, ele era um homem, um filho querido, né? O seu pai, ele amava José assim, muito mais do que os seus irmãos. A Bíblia relata que ele amava mais do que do que os seus irmãos. Jacó amava José mais do que os seus irmãos, né? E ali gerou aquela inveja. E aquela inveja acendeu mais no coração dos irmãos de José, quando Jacó deu uma túnica para José de presente. E aquela inveja dos irmãos de José gerou raiva e ódio a ponto deles planejar jogar José dentro de uma cisterna. Irmão, muitas das vezes Deus se levanta na tua vida, Deus se levanta na nossa vida, mas da mesma forma que Deus se levanta para nos abençoar, o inimigo fica furioso e levanta pessoas que se deixam ser usado por Satanás para tentar contra a tua vida, para tentar contra a minha vida e tentar tirar a gente da bênção. Muitas das vezes. Irmão, muitas das vezes as pessoas se acham inferior às outras. As pessoas acham que só elas podem ser abençoadas, que só elas podem ser prósperas, só ela pode ser abençoada, só. E com os irmãos de José não foi diferente. Só que o poço estava seco, a cisterna estava seca. Então os irmãos pensaram, se nós rebolar, jogar eles ali dentro daquela cisterna, né, ele não vai morrer afogado, vai passar alguém, ele vai gritar por ajuda e vai acontecer que vão tirar ele dali. E a gente vai ser descoberto. Então a inveja foi tanta dos irmãos de José que decidiram vender ele. Passavam um povo para comprar escravo e venderam eles, disseram que ele era escravo. Tem dentes bons, fala bem e tudo. E José, sempre atento, sempre fiel a Deus, simplesmente orou: Senhor, o que está acontecendo? Minha família está me vendendo. Mas o Senhor está nas tuas mãos, meu Deus. Seja feita a tua vontade. E Josué foi vendido. Os administradores lá do faraó passou, viu José, né? Os irmãos vendendo José, comprou e levou para servir faraó, né? Levar lá para o palácio para servir faraó. E chegando lá no Egito, José começou a se destacar no meio do povo, começou a servir. Mais uma vez Satanás se levantou contra a vida de José, que era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, não é porque a gente
somos fiel a Deus, não é porque a gente somos íntegro, somos justo, que Satanás não vai se levantar. Aí é que Satanás vai se levantar contra a tua vida, contra a minha vida. E muitas das vezes, irmão, a gente está passando por uma prova mínima, passando por uma pequena prova, né? José saiu do conforto dele, da família dele, do conforto do pai que cuidava dele, que gostava dele, que amava ele, que tratava ele muito bem, para ser vendido como escravo. Mas José não se entregou. José não negou ao Deus dele. José não negou-se a Deus. Irmãos, essa prova que você está passando, essa prova que eu estou passando, pode ser mínima como a prova se baseia na prova de José. A gente fala muito de Jó. Eu era um que falava muito. Oh, meu Deus, me faz como Jó. Mas a gente só fala da hora, a gente só quer ser a hora que Jó foi restituído tudo. Mas quem aqui nessa terra hoje aguentaria perder todos os seus filhos, perder toda a sua fortuna, ser diagnosticada com uma doença incurável, que na época a lepra era incurável, o pessoal não chegava perto? Quem aguentaria, irmão? A gente não fala de querer ser Jó, não fala da parte da metade da vida de Jó. A gente só fala do final, que Jó foi abençoado. E Jó não negou a Deus, não. A mulher dele disse, nega esse teu Deus e morre. E Jó não. Jó continuou sendo um fiel a Deus. E assim também aconteceu com a vida de José. E mais uma vez Satanás se levantou. José é muito bonito, José é muito educado, José falava bem, né? Era muito formoso, né? Falava eloquente. E a mulher encantou a mulher de Potifar, que na Bíblia não relata o nome da mulher de Potifar, né? Alguns estudiosos, né, falam que o nome da mulher era Zuleika, mas como não tem na Bíblia, como não tem relatando na Bíblia o nome dela, então não vou. Quem sou eu para falar, né, dos estudiosos? Mas eu não vou falar que o nome dela é esse porque não tem na Bíblia. A gente tem que estudar a Bíblia, né? Então essa mulher se levantou, né, e quis usar José, quis se deitar com José. E na mesma hora José repreendeu, na mesma hora Deus, porque Deus ele coloca as autoridades aqui na terra, irmão, para a gente seguir. E Faraó era uma autoridade naquela cidade. E ele estava servindo a autoridade. Porque, irmão, nós vivemos no mundo hoje, nós vivemos no mundo hoje. Perdão. Vivemos no mundo hoje cheio de maldade, com autoridade, que tem autoridade, polícia, juízes. Nós já vivemos como vivemos. Que Deus, ele levanta as autoridades para a gente na terra seguir essas autoridades, respeitar essas autoridades. Então José mais uma vez foi fiel a Deus e seguindo e respeitando a autoridade de Faraó. E fez o quê? Correu, fugiu. A mulher não contente porque José não quis se deitar com ela, com medo também, eu creio que com medo de José ir contar, correu para contar para Faraó que ele tinha dado em cima dela, inverteu o quadro. E ele sentiu muita raiva na hora, não pensou e jogou José dentro de uma cadeia. E aonde, irmão, você pensa que ali é o fim? Irmão, a cadeia não é o fim. Irmão, não é muitas das vezes eu me encontrei e sempre dizia, me encontrei no lamaçal do pecado e sempre dizia, eu cheguei no fundo do poço. Irmão, mas eu louvo a Deus a prova que eu estou passando. Eu louvo a Deus cada detalhe, cada prova que ele me deu. Eu era antes preso, não em cadeia como estava Josué, não numa cela, não numa delegacia, mas sim preso nos pecados que Satanás deixava eu ficar. Eu era preso na pornografia, eu era preso na mentira, irmão. De 10 palavras que eu falava, 11 era mentira. Eu era preso, isso era uma prisão. Satanás me deixava preso. E glória a Deus, eu uso as armas que Satanás fazia para mim cair. Eu uso hoje contra o próprio Satanás para me vencer ele. Hoje eu tô com um propósito de celular, essa semana. Pela manhã, a parte da manhã eu não pego no celular. Para muitas pessoas é a mínimas coisas, mas irmão, sou um ex-dependente químico. Um ex-dependente químico, você, se quiser mais na frente depois estudar sobre dependência química, um dependente químico, quando ele sai da droga, ele se
é fácil ser dominado por outro vício. E eu era dominado pelo vício, saí da droga do vício, muitas das vezes tentava sair da droga do vício, não vigiava e entrei no vício do jogo, entrava no vício de pornografia, era viciado, irmão. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus está tirando isso de mim, em nome de Jesus, que vai tirar mais e mais da minha vida. Então me ficava preso, eu era preso. E José foi preso na cela. Só que Deus começou a mudar a vida de José. Deus começou a criar circunstâncias. Irmão, Deus vai começar a criar alternativas para que você saia dessa prova que você está passando. Essa prova não é para sua morte. E Deus colocou um copeiro e um mordomo lá dentro para honrar José. E a Bíblia fala, que nos relata que eles dois sonharam. E disseram, José, vem da cela. Me disseram que você, né, revela sonhos, você explica os sonhos. E ele, eu não. O meu Deus me dá entendimento. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quando Deus te libertar, como Deus está me libertando, quando Deus te fazer sair de uma prova, quando Deus te abençoar, que é para o nome dele ser glorificado, irmão, não é para a gente não, porque nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Glória a Deus, nós não somos nada. Então que seja o nome dele. José deixava bem claro, eu não, Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que vai me livrar dessa cadeia, que me faz revelar os sonhos. E ele revelou os sonhos do mordomo. E ali aconteceu que aquele mordomo e aquele copeiro, aconteceu o que tinha revelado, o que Deus tinha revelado para José aconteceu, né? E eles foram libertos, um foi liberto, outro foi morto. E chegou, e Deus fez com que o faraó tivesse um sonho também. E faraó sonhou. E quando ele sonhou, não estava entendendo aquele sonho. Chamou todas as pessoas inteligentes de todos os cantos para, né, distinguir aquele sonho. E ninguém conseguiu. Porque ali era a reviravolta que Deus ia fazer na vida de José. Ali Deus já estava trabalhando. Irmão, Deus está trabalhando na tua vida, irmão. Quando você está achando que é o teu fim. Quando você acha, irmão, eu estou preso aqui. Mas Deus trabalha no silêncio, irmão. Deus usa pessoas para te abençoar. Recebe essa palavra nesta tarde. Que Deus usa pessoas, usa circunstâncias, usa ocasiões para te abençoar, irmão. Né? Às vezes passando por situações difíceis, sem compreender. Como injustiça, como ele foi injustiçado. E muitas das vezes ele podia, irmão, ter negado a Deus. Meu Deus, eu tô aqui injusto, eu não dei em cima daquela mulher. Eu não fui querer me deitar com aquela mulher. Eu tô sendo injusto aqui. Não, ele só dobrou o joelho dele e orou, irmão. Vai dobrar o teu joelho e ora, irmão. Acorda pela madrugada para dobrar o teu joelho e orar a Deus. Assim como Deus está me libertando, irmão. Não sou perfeito, mas tô procurando, buscando a minha salvação. E usando as armas que Satanás usava para me derrubar contra o próprio Satanás, contra o próprio imundo. E a Bíblia nos relata que o mordomo falou, não, José tem um rapaz na cadeia que você prendeu ele, que ele falou o meu sonho, o sonho do copeiro e tudo aconteceu da mesma forma. Pois chame ele aqui, né? E chamou ele e mandou chamar. O faraó mandou chamar José. E José revelou a faraó aquele sonho que ele teve, que ia vir uma grande fome. Ia vir uma grande fome em várias cidades, uma grande fome ali. E eles iam passar uma necessidade, que ele tinha que fazer alguma coisa para poder não deixar o povo ser atingido pelaquela fome. Deus revelou o sonho. E José foi honrado, meu. José foi honrado, meu irmão. Você vai ser honrado. Você vai ser um sacerdote. Basta você ser fiel. Deus vai te honrar, assim como Ele vai me honrar também. Eu creio em nome de Jesus. Que essa prova, essa luta não é para a morte, irmão. Mas é para o nome de Deus ser glorificado. E quando ele chegou mais uma vez ali na frente de Faraó, que Faraó disse que você revela sonhos. Eu não. Glória a Deus, aleluia. Eu não. O meu Deus que me dá sabedoria. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia fala, mais uma vez, a Bíblia me ensinando a andar nos caminhos do Senhor correto. Mais uma vez, a Bíblia me ensinando. No final aqui, a Bíblia vem me falando aqui, a história de José, glória a Deus,
que a fome chegou a Canaã, chegou até os irmãos dele. E nessa época, José tinha sido tão abençoado que ele já era governador. E onde foi que os irmãos dele foram atrás de comida? Lá no Egito, para não passar fome. Aí Deus coloca no meu coração, irmão, ora para aqueles que não te apoia. Ora pelos aqueles que não acreditam em tu. Ora pelos aqueles que têm inveja. Ora pelos aqueles que acham que é mentira, que acham que você não vai ser liberto. Ora, agradece a Deus pela vida de cada um. Irmão, José podia muito bem ter deixado eles passar fome, podia muito bem, na hora que reconhecer os irmãos dele, que viu os irmãos dele, vai para cadeia, mas não, irmão, sabe o que foi que José fez? Glória a Deus. José deu comida para cada um, deu riqueza para cada um e trouxe eles para morar no Egito, deu uma vida maravilhosa para quem vendeu ele outra hora atrás, irmãos. Irmão, que essa palavra possa ficar no teu coração. Que a vida de José seja relato, seja um testemunho para a nossa vida, seja um exemplo para a nossa vida, porque cada vez que eu fui lendo o versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo da vida de José, me fortalecia a continuar sendo um homem que eu estou se tornando hoje, meu Deus. Irmão, que você não vá se vingar, que você vá orar pelos seus inimigos. Graças a Deus eu não tenho inimigo. Mas, irmão, Satanás usa pessoas, levanta pessoas para me dar uma palavra de desânimo. E eu oro pela vida do irmão. Que você possa tirar essa mágoa do seu coração. Que você não vá ter mágoa. José poderia ter mágoa. Poderia ter uma mágoa dentro dele. Que iria mandar automaticamente ele ia pecar contra Deus. E ele ia estar sendo ingrato com tudo que Deus fez. Irmão, tenha gratidão a Deus. Tira toda mágoa, todo rancor, tudo aquilo que empata de você chegar mais perto de Deus, irmão. Porque Deus vai te honrar, assim como honrou José. Deus vai me honrar, Deus vai te honrar. Mas não precisamos guardar mágoa, não podemos guardar mágoa. E o que eu trago nessa palavra é que eu tenho que ser fiel a Deus. Fiel a Deus, a honra a honra e a glória é para Deus. Eu tenho que colocar tudo nas mãos de Deus, entender que a prova que eu estou passando é para mim ser mais forte, é para me fortalecer na minha fé, usando as armas que Satanás outra hora eu me derrubava, usando para abençoar pessoas, como Deus está me usando para levar essa palavra para você hoje. Não usar a amargura, usar a raiva. Ah, porque fulano de tal não está me apoiando. Irmão, eles não são obrigados a me apoiar, não. Ninguém é obrigado a me apoiar, não. Ninguém é obrigado a te apoiar, não. Você mesmo é obrigado a se apoiar. Você segurar na mão de Deus. Quando eu dei fé, eu disse, não, é só eu. É eu e Deus. Quando eu conheci Jesus verdadeiramente, irmão, agora um tempo atrás aqui agora, que eu fui reconhecer Deus, que das outras vezes eu fazia tudo errado, porque não caminhava com Deus. Quando eu fiz passar a fazer o que José fazia, que era dobrar o seu joelho, dobrar o meu joelho e orar de madrugada, entregar na mão de Deus, Deus tem feito maravilhas na minha vida, irmão. Que essa palavra possa ficar no seu coração, não guarde mágoa. Assim como José deu a melhor comida para os seus irmãos que vendeu ele. Também, irmão, ora pela vida dos teus irmãos, ora pela vida de quem fala de tu, ora pela vida de quem se levanta contra ti. Porque não é eles não, é Satanás que está levantando eles. Eles que estão deixando ser usado. Então você também deixa ser usado por Deus, assim como eu estou sendo deixado. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique no seu coração, irmão. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente, irmão. Aqui eu agradeço, irmão, por você, pela vida de cada um. Aqui eu agradeço já pela vida de cada um, de cada irmão, pela luta de cada um. Porque eu louvo a Deus pela prova que estou passando. Porque dia por dia está me aproximando mais de Cristo. Que o irmão possa ter uma semana abençoada, um fim de semana abençoado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, essa palavra possa entrar no teu coração. Amém?